Ó Senhor Jesus, amém, amados irmãos. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira do alimento diário. E o ler com oração está em Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. O título da quarta-feira é Crer e obedecer para permanecer conectado a Deus. No jardim do Éden, enquanto estava conectado a Deus, ou seja, antes da queda, o homem era muito simples. Essa simplicidade traduzia-se em crer na palavra de Deus e a ela obedecer. Mas, quando foi enganado pelo inimigo, o homem desobedeceu ao Senhor e se desconectou dele. A partir daí, a história da humanidade tornou-se uma história de incredulidade e desobediência a Deus. A Epístola aos Hebreus nos mostra isso. Contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse trecho diz respeito à geração dos filhos de Israel, que caiu no deserto. Essa geração não entrou no descanso, na boa terra de Canaã, por causa de sua desobediência e incredulidade. A partir da queda, o homem desconectado de Deus perdeu a simplicidade para com ele e passou a não crer e a não obedecer à sua palavra. Por isso, essa geração caiu no deserto. Eles só se queixavam e murmuravam contra Deus. Em nossa vida, devemos fazer o contrário do que fez o povo de Israel. Hebreus diz: Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Quando cremos e obedecemos, permanecemos conectados a Deus e encabeçados por Cristo. Em Salmos lemos: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o verdadeiro descanso. Se você for uma ovelha desconectada, desgarrada, nunca terá descanso. Mas se tem um pastor que cuida de você e que o governa, você terá descanso. Assim que o ser humano decidiu viver por conta própria, desconectando-se de Deus, sua vida se tornou uma grande tragédia. Ó Senhor Jesus! Foi a partir da queda que o homem se desconectou de Deus e passou a viver por conta própria. Sua conexão deveria ser com a árvore da vida, que representava o próprio Deus. Mas o homem conectou-se à árvore do conhecimento do bem e do mal. Aparentemente, o ser humano é quem toma as próprias decisões. Na verdade, ele está nas mãos do inimigo, Satanás. O homem desconectado foi levado do jardim do Éden para o império das trevas. No Evangelho de João, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. Ele também disse que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é Satanás, e foi ele quem desconectou o homem de Deus. Sua única intenção para com o homem é roubar, matar e destruir. Existe outra grande tragédia relatada ainda no primeiro livro da Bíblia. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhes agradaram. Muitas vezes passamos por esse trecho e não lhe damos a devida atenção, mas o que aconteceu nessa passagem quase arruinou o plano de Deus. Os filhos de Deus, mencionados aqui, eram anjos caídos, dentre os que desobedeceram a Deus e seguiram Satanás em sua rebelião. Deus criou os anjos com força e poder superiores aos dos homens. Esse grupo de anjos rebeldes viu que as filhas dos homens eram formosas e as possuiu. Elas conceberam e deram-lhes filhos. Essa mistura corrompeu a espécie humana.
Isso foi uma grande ofensa a Deus. Em sua epístola, Judas diz: há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Esse estado original refere-se ao estado de força e poder com que os anjos foram criados. Eles deixaram esse estado e se relacionaram com aquelas mulheres. Esse versículo também afirma que eles abandonaram o seu próprio domicílio. O domicílio dos anjos não é na terra, mas no céu. Isso ofendeu tremendamente a Deus, que os prendeu sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Posteriormente, eles serão lançados para dentro do lago de fogo. Essa confusão arquitetada pelos anjos rebeldes foi algo muito sério e visava tornar a raça humana impura e imprestável para o propósito de Deus. Dessa mistura surgiram gigantes, meio anjos, meio homens, conforme descrito neste versículo. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes varões de renome na antiguidade. A palavra gigantes, em hebraico, é nefilins, que significa caídos, depravados. Esses seres eram uma deformidade da natureza. Eles tinham estatura avantajada, eram fortes, e isso causou desequilíbrio de forças entre os homens. Desde então começaram muitas maldades e violência na terra. Se tal situação perdurasse muito tempo, essa mistura de raças se espalharia e o homem criado por Deus entraria em extinção. Por isso o Senhor resolveu enviar o dilúvio para limpar a terra e escolheu um homem para dar prosseguimento a seu plano. Louvado seja o Senhor. Pergunta: qual era a intenção desse grupo de anjos rebeldes em Gênesis 6? Amém, amados irmãos. Aleluia. Amém por essa quarta-feira, né? Senhor Jesus. E nós vimos na leitura do alimento diário, né? Que está muito rico, por sinal, que para permanecermos, amados, conectados a Deus, precisamos, amados, estar crendo e obedecendo na sua palavra. Amém? Senhor Jesus, dessa forma, dia a dia, né? Vamos estar mais e mais conectados a Deus, iguaizinhos a Adão e a Eva, né? No princípio, ali no Jardim do Éden, Deus tinha comunhão com Adão todos os dias, né? Senhor Jesus, e o que é mais precioso, que eles criam e obedeciam, ou seja, eles eram simples à palavra do Senhor. E tudo que o Senhor falava, eles criam e obedeciam e permaneciam conectados. Ó Senhor Jesus! Só que um dia, né, a serpente, né, chegou a enganar a Eva com a sua astúcia. E Paulo até fala, né, para os coríntios ali, lá em 2 Coríntios 11, versículo 3, que ele receava, né, que como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, também viesse enganar e corromper os próprios coríntios ali, né, e viesse afastar da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ó Senhor Jesus, amados, é uma coisa que nós não podemos perder, a simplicidade e a pureza devidas a Cristo. Pois enquanto temos essas duas coisas, nós cremos na palavra do Senhor. E tudo que Ele fala, nós cremos e obedecemos. E permanecemos conectados. Só que aí, quando eles desobedeceram, né, a Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento, do bem e do mal, e deu também a Adão, Senhor Jesus. Amados, eles foram expulsos do jardim e tornaram-se complicados. Ó Senhor Jesus, daí por diante, toda a humanidade, irmãos, todos os descendentes ali ficaram também incrédulos à palavra de Deus, porque não eram mais simples, né? E passaram a ser também desobedientes à palavra do Senhor. Hoje, se você olhar para a humanidade, é uma humanidade incrédula e desobediente à palavra de Deus. O alimento diário ainda fala, né, sobre os filhos de Israel, né, que por conta dessa incredulidade e desobediência,
Irmãos, de 2 milhões, só 2 entraram na boa terra de Canaã. Ó Senhor Jesus, amado, isso é uma lição para nós, que a cada dia eu e você possa permanecer a simples e obediente à palavra de Deus. Para quê? Para permanecermos conectados ao Senhor, amém? Dessa forma, a vida de Deus vai estar crescendo mais e mais em nós por meio desse crer e obedecer à palavra do Senhor, amém? Louvado seja o Senhor, que nessa quarta-feira, querido irmão, você possa crer e obedecer à palavra de Deus. Dessa forma, você vai estar mais e mais conectado ao Senhor, amém? Tenha uma boa quarta-feira e vamos continuar desfrutando desse Senhor maravilhoso, amém? Louvado seja o Senhor, aleluia!